Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que vieram, participaram, pela perseverança, pela paciência. Foi um prazer para mim passar aqui essa semana com a Igreja Batista de Parquelândia, com a Escola Charles Spurgeon, ver o que Deus tem feito por meio desse ministério, as pessoas que Ele tem alcançado. Fiquei muito feliz de ver o interesse de vocês, o envolvimento, o desejo de entender mais as questões bíblicas que a gente estava discutindo. Quero agradecer ao pastor Clayton também pelo carinho, pela amizade, pela grande acolhida que ele tem demonstrado por mim. Os pastores também aqui da Igreja de Parquelândia, seminaristas, das congregações em geral, com que eu tive a oportunidade de ter um tempo de comunhão, conversar, foi um prazer muito grande. Iranildo também, bater um papo, ia para o hotel, voltava para cá, conversando bastante aí sobre teologia, ministério, foi um tempo muito, muito precioso. Obrigado pelo carinho e é sempre bom a gente perceber que aquilo que Jesus fala em Mateus, né, quando a gente decide seguir a Cristo, a gente ganha 100 vezes mais, né? Mães, irmãos, pais, assim por diante. É uma verdade, né? A gente sai de casa, vem para um lugar diferente, fora do nosso contexto que a gente está acostumado, e encontra aqui irmãos, irmãs, pessoas queridas que também amam Jesus e querem aplicar a palavra dele. Obrigado por esse tempo aqui. Agora estou lembrando que eu tenho que deixar o meu computador para a direita, né? Estava atrapalhando aqui. Tá bom. A gente vai retomar o nosso tema de continuidade, né? Cada dia a gente retoma, mas hoje falando um pouco sobre os salmos imprecatórios. Eu queria analisar com vocês que aspectos permanecem, que aspectos continuam e que aspectos recebem uma descontinuidade em relação à perspectiva que o Antigo Testamento tinha a respeito de Deus executando o juízo dele sobre os ímpios. Quando a gente pensa nos salmos imprecatórios, a gente precisa ter primeiro alguns fundamentos ou alguns elementos teológicos em mente, para não lermos de maneira errada esses textos. Então, primeira afirmação que eu gostaria de fazer aqui para vocês é que nos salmos imprecatórios, o que a gente percebe antes de tudo é que os salmistas, em vez de tomarem vingança com as próprias mãos, em vez de executarem a sua vingança contra as próprias mãos, eles, ao orarem a Deus e ao entregarem diante de Deus aquela situação, eles estão deixando com Deus a vingança contra os ímpios que lhes faziam mal. Então, a gente percebe esses princípios muito claros no Antigo Testamento. Levítico 19, 18, que nos orienta a não tomarmos vingança, mas deixarmos ela com o Senhor e a amar o próximo como a nós mesmos. E Provérbios 20, 22 é um texto bastante interessante, um texto sapiencial que fala sobre a vingança. Eu queria que vocês abrissem lá comigo. Provérbios 20, 22. Olha só o que esse texto fala sobre tomar vingança contra os inimigos. Provérbios 20, 22. Diz assim o texto: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Claramente esse texto sapiencial, essa declaração, essa máxima sapiencial, está dizendo, olha, não cabe a você tomar vingança, não cabe a você retribuir o mal que recebeu. Você deve entregar esse mal nas mãos do Senhor. Primeira coisa, então, nos salmos imprecatórios, o salmista está dizendo, eu não vou tomar vingança. Ele está fazendo exatamente o que esse texto de sabedoria diz. Espere pelo Senhor. O Senhor é que vai agir em seu favor. O Senhor é quem vai intervir e reverter a situação. Não cabe a você resolver o problema. Não cabe a você executar a justiça. A gente tem um princípio
semelhante no Antigo Testamento, por exemplo, quando Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem deve executar a justiça e quem sabe executar essa justiça da maneira adequada é o Senhor, e a Ele nós devemos entregar a vingança. Então, esse é o primeiro ponto. Ao orarem a Deus, eles estão esperando pelo Senhor, em vez de tomarem vingança ou de tentarem executar a justiça com as próprias mãos. Além disso, quando a gente olha para os salmos imprecatórios, a gente percebe salmistas que confiam profundamente na justiça de Deus. Ao pedir para que Deus exerça o seu juízo contra os ímpios, eles estão dizendo: Senhor, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus reto, o Senhor é um Deus que faz justiça, o Senhor reina, e eu quero ver essa justiça sendo manifesta diante dessa situação em que eu, que temo o Senhor, estou sendo zombado, estou sendo perseguido, há ameaça de morte, e os meus inimigos estão olhando para tudo aquilo e achando que não tem Deus na terra, achando que não existe um Senhor absoluto que faz justiça no tempo certo. E aí nós temos o texto projetado, que é o texto do Salmo 58, 10 e 11. Abram comigo lá, Salmo de número 58, versículos 10 e 11. Está aparecendo aí, né, gente? Bonitinho? Tá. Se não, podem falar, a gente interrompe, ajeita de novo. Salmo 58, versículos 10 e 11. Olha só. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Né? Essa imagem aqui daquele sujeito que talvez depois de uma caminhada árdua, ou talvez de uma batalha, chega em casa e coloca os seus pés sujos, especialmente porque as pessoas não tinham tênis, né? não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e colocam aqueles pés na água para relaxar, para limpar os pés, para se sentirem confortáveis. Os justos aqui estão colocando os pés não numa água, mas no sangue dos ímpios vingados ou punidos pelo Senhor. Aí o versículo 11 diz o quê? Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. O grande ponto dos salmos imprecatórios, esse salmo aqui, ele usa uma linguagem bem forte dos justos banhando os seus pés no sangue dos ímpios, quando os salmistas pedem para que Deus se vingue, para que Deus faça justiça, eles estão dizendo que as pessoas olhem e vejam que existe um Senhor que faz a justiça valer na terra. As pessoas vão olhar para aquela situação, as pessoas vão ver o ímpio sendo punido pelos seus pecados, o justo sendo protegido, sendo cuidado por Deus, e vão dizer o que falam aqui no versículo 11: com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então, ao orarem esses salmos, os antigos israelitas estavam preocupados com a justiça de Deus. Eles queriam que a justiça do Senhor se fizesse manifesta. Eles queriam que todos os homens, não apenas os justos, reconhecessem que existe um Deus que é justo e que age na história, e que intervém neste mundo. Então, esses elementos são muito importantes. Em vez de eu tomar vingança, eu vou confiar a situação ao Senhor. Ao pedir para que Deus faça justiça, eu estou dizendo: Senhor, a tua justiça precisa ser manifesta. As pessoas precisam ver que realmente tem um Deus que faz justiça nessa terra. Mas há um outro ponto também. Há a ideia aqui de salmistas que estão se abrigando em Deus, buscando em Deus o refúgio. E é claro que os salmistas estão orando, estão rogando ao Senhor com base nas promessas pactuais. Ele está vivendo sob a antiga aliança. Ele está sendo modelado, guiado pelas bênçãos de Deuteronômio. Que se você for justo, Deus vai cuidar de você. Se você for justo, o teu inimigo vai vir ao teu encontro e ele vai sair correndo por 7 caminhos diferentes. A ideia básica é que a vida na terra seria uma manifestação clara da justiça e da bênção de Deus em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que buscam em Deus refúgio
e confiam no Senhor. Então, esse aqui é um ponto importante. Não vou tomar vingança, Deus é que vai se vingar. Ao fazer justiça, ao punir o ímpio, vai ficar muito claro que o Senhor existe, que Ele intervém nesse mundo. Por fim, é uma resposta apropriada de Deus, esperada por aquele justo que confia no Senhor e que confia nas bênçãos que Deus havia prometido em Deuteronômio 28, que Deus havia prometido em Levítico capítulo 26. Então eles estão olhando para essa moldura da aliança, estão olhando para Deus como pastor de Israel, como pastor dos justos. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor era muitas vezes usado como a imagem do rei. O rei no Antigo Oriente Próximo era muitas vezes retratado como pastor que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas, que as protege, que as livra dos lobos, dos animais perigosos. E o salmista, ao dizer que o Senhor era o seu pastor, ele sabia que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte sem temer, porque o Senhor estava com ele. Então, diante da ameaça dos ímpios, diante da pressão dos homens maus, ele vai buscar refúgio no Senhor. Os salmos imprecatórios estão trabalhando com esses elementos aqui. Um outro ponto importante, os salmos imprecatórios estão preocupados com o caráter e com a glória de Deus. Estão preocupados com que o Senhor seja honrado. Muito mais do que um sentimento pessoal de vingança, muito mais do que dizer eu fui vingado. Haha, você agora está aí, seu ímpio miserável, olha só a posição que eu estou, eu fui vindicado por Deus. Então, perceba que o ponto aqui do Salmo 78 é mostrar, ou revelar uma preocupação que o salmista tinha para com a glória e para com o caráter de Deus. Observe o Salmo 74, vocês têm projetado aí, primeiro versículo 10, Salmo 74, versículo 10. Olha só qual que é o grande problema aqui que o salmista está levantando. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Então perceba, a situação do Salmo 74 aqui provavelmente está relacionada com o cativeiro babilônico. Ele fala de inimigos que destruíram a terra, de inimigos que profanaram o santuário do Senhor. No versículo 7, isso fica muito claro, Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Então o povo de Israel está sofrendo nas mãos dos seus inimigos. E eles estão zombando do Deus de Israel, falando, esse Deus não está com nada. Deus bom mesmo é Marduk, Deus forte mesmo são os deuses de Babilônia. O Deus de Israel é fraquinho. E eles estão zombando, estão duvidando do poder, da grandeza, da glória do Deus de Israel. E o salmista se pergunta, até quando o inimigo vai ficar blasfemando o teu nome? E ele então ora para que Deus faça justiça, para que Deus puna o ímpio, nos versículos 18 a 23, e revela uma preocupação, primeiro com a aliança que Deus tinha com o seu povo, depois com que a glória de Deus fosse vindicada. Olha só, primeiros versículos 18 e 19. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Olha, eles estão rindo do Senhor, eles estão desprezando, eles estão duvidando de que o Senhor de fato exista, de que o Senhor seja um Deus poderoso. No versículo 19, não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens, não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Versículo 20, dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Perceba, ele está preocupado com o nome de Deus que está sendo zombado, que está sendo desprezado pelos inimigos de Judá, mas ele também está preocupado com a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Senhor, o Senhor tem um compromisso conosco. Senhor, o Senhor tem uma aliança, um pacto. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e reverta essa situação. Olha os versículos 21
e 22. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, faça que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Se o Senhor intervir, se o Senhor julgar os nossos inimigos, aqueles que são os desfavorecidos, fracos, incapazes de se proteger, oprimidos nas mãos desses poderosos babilônios, vão louvar o Senhor, vão engrandecer o Senhor, porque verão a tua justiça. E aí vem os versículos 22 e 23. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Então, perceba de novo, o Senhor vai defender a causa dele. Ele está pedindo, Senhor, dá atenção para esses tolos, para esses insensatos que estão zombando de ti. Para que eles vejam que o Senhor de fato existe, o Senhor é glorioso, tem todo o poder à sua disposição, e o Senhor faz justiça na terra. E não apenas eles, mas aquele que foi humilhado, aquele fiel que espera em ti, vai louvar o teu nome ao ver a tua justiça. Ok? Então, esses elementos nós precisamos ter em mente quando nós olhamos para os salmos imprecatórios. Deus é quem toma a vingança, não eu. Se Deus é um Deus justo, essa justiça tem que ser manifestada na história, da perspectiva do salmista. Se Deus é um Deus fiel à sua aliança, Ele precisa proteger aqueles que lhe são fiéis, porque é isso que Ele promete. Pelo menos na aliança mosaica isso estava muito claro, essa ideia de proteção dos inimigos. Por fim, uma preocupação com a glória de Deus. Uma preocupação com o nome de Deus, que estava sendo zombado, que estava sendo tripudiado pelos inimigos do povo de Deus, e que Deus então vindicaria a própria honra e o próprio nome ao fazer justiça contra os inimigos de Israel. Ou do fiel, que às vezes dentro da própria nação de Israel experimentava perseguição dos seus inimigos. Então, quando você ler textos como o Salmo 137, em que o salmista diz, olha, feliz aquele que pegar a cabeça, né, dos filhos desses nossos inimigos e arremessar contra a rocha, e bater contra a rocha. Ou o Salmo 7, em que o salmista pede para Deus quebrar os dentes, ou o queixo, dependendo da tradução do termo hebraico, lá você vai encontrar queixo ou dente. Ele está preocupado com esses elementos aqui. Não sou eu que vou quebrar o dente do meu inimigo, é o Senhor quem vai fazer a vingança. E o meu inimigo precisa ver que tem um Deus justo. O inimigo tem que parar de zombar esse Deus e reconhecer que esse Deus é glorioso. E que Deus ele cuida, protege e cerca aqueles que nele confiam. Quando nós vamos para o Novo Testamento, há um processo de continuidade de alguns desses elementos, mas há também um processo de descontinuidade. No processo de continuidade, nós vemos ou nós encontramos algumas cenas no livro de Apocalipse em que espera-se que Deus faça justiça contra os inimigos do seu povo. Há uma cena muito interessante lá em Apocalipse 6, de 9 a 11. Vamos comigo lá para Apocalipse? Apocalipse 6, versículos de 9 a 11. Deixa eu deixar aqui. Apocalipse 6, de 9 a 11. Olha só o que diz o texto bíblico. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Percebem aí? Os mártires, né, já não tem mais o pecado dominando sobre eles, as almas dos mártires, eles faleceram, eles morreram por causa do testemunho de Jesus, estão diante de Deus, diante do altar de Deus,
clamando para que Deus vingue o sangue dos seus servos que foi derramado pelos ímpios. Há uma expectativa de que Deus vindique os justos aqui, de que Deus puna os ímpios, de que a justiça de Deus fique claramente manifesta. Olha um pouquinho mais para frente, Apocalipse 16, versículos de 4 a 6. Apocalipse 16, versículos de 4 a 6. Olha só. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, e eles merecem. Percebe aqui? Quando Deus derrama o seu juízo contra os ímpios, aqui já no período escatológico, no período final da história, Ele está demonstrando a sua justiça. Esses homens haviam derramado o sangue dos profetas, dos santos. E aqui o Senhor pode ser louvado por derramar o seu juízo contra essas pessoas, porque eles haviam praticado maldade, e a recompensa que eles mereciam, conforme Apocalipse diz, era o juízo divino. Então há um aspecto retributivo dos salmos imprecatórios que nós também presenciamos no Novo Testamento. Inclusive, orações como a dos mártires diante do altar de Deus, pedindo para que Deus vingue o sangue daqueles que tiveram, que mantiveram o testemunho de Jesus e por isso foram mortos. Perceba que o próprio Paulo também espera ou aguarda esse aspecto retributivo. Observem, em primeiro lugar, que essa nuance retributiva, ela tem um caráter fortemente escatológico, né? Especialmente aqui em Apocalipse, você já está no período final, os mártires são mortos naquele período final de juízo, e eles estão esperando que Deus exerça a sua justiça de maneira definitiva. Esse aspecto de uma justiça escatológica também é indicado lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 6 a 9. Dá uma olhada. O que Paulo fala sobre os inimigos de Deus no presente, que receberão o juízo de Deus no futuro. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Olha só o que diz o texto aí. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Deus retribuindo a maldade daqueles que causam tribulação ao povo de Deus. Versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Quando é que isso vai acontecer? E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Perceba que, em meio à continuidade do juízo de Deus, que também é pedido ou aguardado, há uma certa quebra aqui, no sentido de que esse juízo ele é basicamente escatológico. Ou seja, embora Deus possa fazer justiça no presente e punir o ímpio no presente, aí nós temos elementos da história em que ímpios que fizeram tantas atrocidades foram finalmente julgados e suas maldades receberam um fim dado por Deus. É verdade também, ou ainda mais ressaltado no Novo Testamento, que a justiça que nós esperamos virá nos últimos dias. Será nos últimos dias, ou serão nos últimos dias, que nós veremos a justiça de Deus sendo manifesta de maneira mais intensa. Então Paulo está dizendo, olha, o Senhor vai retribuir tribulação aos que atribulam vocês. Mas isso vai acontecer na manifestação do Senhor Jesus, na manifestação futura do Senhor Jesus.
Então, a retribuição se mantém, a expectativa de que a justiça de Deus seja efetivamente demonstrada se mantém, mas ela ganha agora uma nuance futura, ela ganha uma nuance escatológica. Há um elemento também de descontinuidade. Diferente dos salmistas que não tinham toda a revelação de Deus como eu e você temos, hoje nós podemos pedir para que, em vez daquela pessoa que praticou o mal contra nós, receber o juízo que lhe é merecido, assim como nós, que antes éramos inimigos de Deus, essa pessoa tenha a sua maldade julgada, não sobre ela mesma, mas sobre Jesus Cristo, que morreu a seu tempo pelos ímpios e pelos inimigos do Senhor. Dá uma olhada comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 12. Eu estou dando um breve panorama aqui, tá? De continuidade e descontinuidade, para a gente poder entrar no tema da lei, mas eu queria ressaltar esses pontos aqui. Então, Romanos 5, versículos de 6 a 12. Eu quero ler alguns trechos, eu não vou ler o texto inteiro, mas ressaltar alguns trechos aí. Dá uma olhada nos versículos de 6 a 8, primeiramente. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Perceba, nós éramos ímpios. Nós merecíamos o juízo de Deus. Nós, assim como os nossos inimigos hoje, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, merecíamos ser eternamente julgados por Deus e punidos por Deus. Mas no seu imenso amor, Deus derrama a sua ira não sobre nós, mas sobre o seu Filho. Dá uma olhada nos versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Perceba, nós merecíamos a ira do Senhor. Nós veríamos a justiça de Deus ser plenamente manifesta contra nós. Mas alguém assumiu o nosso lugar. Olha o que diz o versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos esses ímpios aí, a respeito do qual os salmistas falavam, a respeito do qual Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 9. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, se por um lado o cristão pode orar pela justiça de Deus e pedir para que no final o Senhor derrame a sua ira contra os ímpios, contra aqueles que perseguem o povo de Deus, que difamam o nome de Deus. Por outro lado, o cristão tem condição de orar para que Deus manifeste plenamente a sua justiça, não mais derramando sobre aquela pessoa a sua ira, mas derramando sobre o seu Filho, de tal modo que, em vez desse ímpio receber a completa punição que ele merecia, ao crer em Jesus Cristo, Cristo já foi punido, Cristo já recebeu a ira que esse ímpio merecia, e Deus manifesta de forma perfeita e completa a sua justiça. Esse é o elemento de descontinuidade no Novo Testamento. Orar para que Deus manifeste a sua justiça contra os nossos inimigos é também orar para que esses inimigos, ao se converterem a Jesus Cristo, ao crerem em Jesus como Salvador, Deus manifeste plenamente a sua ira contra o pecado deles, mas não mais derramando a ira sobre eles, e sim sobre Cristo, que pelos eleitos morreu na cruz do Calvário. Percebe? Então,
aguardamos uma retribuição escatológica. Ao mesmo tempo, oramos pelos ímpios, para que assim como nós, que merecíamos a ira de Deus contra nós, mas Deus derramou sobre o seu Filho, eles também se convertam a Cristo, creiam em Cristo, de tal modo que Deus manifeste plenamente a sua ira e a sua justiça, derramada não mais contra eles, mas sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, esses princípios aqui nos ensinam a orar, nos ensinam a clamar, muitas vezes, pela conversão daquelas pessoas que nos fazem mal. Orar para que Deus manifeste de maneira perfeita, sim, a sua ira contra elas. Mas não derramando sobre elas a sua ira. Pode ser que Ele assim o queira, mas a nossa petição deveria incluir esse clamor, para que a ira não seja mais derramada sobre elas, e sim sobre o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Há alguns momentos em que a gente percebe certas invocações imprecatórias, né? Onde há a expectativa de que no final Deus julgue certos indivíduos. É o caso, por exemplo, de Paulo falando sobre Alexandre o Latoeiro. Dá uma olhada lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero fechar com essa segunda possibilidade aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, 14. Diz assim o texto bíblico. Alexandre, o ferreiro, né, NVI já está mais claro, né, Latoeiro trabalhava com ferro, causou-me muitos males, ou seja, era o inimigo pessoal de Paulo, alguém que o prejudicou. E o que Paulo diz? O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. O Senhor vai julgá-lo pela maldade que ele praticou contra mim. Talvez o mais adequado, seguindo o conceito dos salmos imprecatórios, olhando para Cristo Jesus e ao morrer na cruz, vendo ele recebendo toda a ira de Deus que os eleitos mereciam receber, nós deveríamos orar dizendo: Senhor, dê a tua recompensa a essa maldade ou a esse ímpio conforme o teu propósito. Senhor, dê a tua justa recompensa, seja alcançando esse ímpio, e a ira de Deus já tendo sido derramada lá sobre Jesus, seja manifestando no dia do Senhor a tua plena justiça contra os inimigos de Deus. E aí derramando a tua ira não mais sobre Cristo, mas sobre esses ímpios que se negaram a crer no Filho de Deus. Ok? Então, esses são os aspectos de continuidade nos salmos imprecatórios. Eu basicamente trabalhei com alguns conceitos e ampliei um pouquinho que estão lá no livro Teologia do Antigo Testamento, editado pelo Roy Bizuck. Tem um capítulo do Dr. Robert Chisholm. Ele tem um capítulo sobre Salmos, uma teologia de Salmos. Um capítulo muito bom, 50 páginas só sobre Salmos. E nesse capítulo ele trabalha um pouco essas questões sobre orações imprecatórias e traz algumas aplicações para os cristãos de hoje. Ok? Vamos continuar, a gente vai andar um pouquinho mais aqui, olhando agora para a questão da lei. Deixa eu abrir. Agora vamos falar sobre a lei. Eu não sei se nós... Eu nem sei se essa imagem aqui é dos TJs, né? Pode ser. Da outra vez eu estava usando lá sobre Adão e Eva na minha aula, o pessoal falou, essa imagem é dos TJs, professor, você tirou da onde, né? Coloco lá no Google Images, né, e aparece daí. Bom, eu não sei se nós conseguiremos terminar aqui, tá? Toda a exposição da lei, até porque a gente vai fazer de uma maneira já mais contínua, né? E depois a gente vai terminar e encerrar. Se eu não conseguir concluir, porque tem bastante coisa aqui, vocês vão ter acesso aos slides e vão poder ler alguns pontos que são discutidos nos slides finais. Provavelmente eu corra um pouquinho para trabalhar com aspectos do Novo Testamento
e pelo menos amarrar a ideia de continuidade e descontinuidade na lei. Ok? Então, primeiro, né, quando a gente fala da lei, é muito interessante porque a gente olha para o Pentateuco e se depara com uma série de leis que para nós soam estranhas. Né? Soam estranhas ou nós não cumprimos, nós não seguimos. Por exemplo, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Para nós, esse tipo de lei ou de regra fica esquisito. A gente não se preocupa muito com esse mandamento, mas está lá no Pentateuco. Não usarás roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Tem que ser 100% algodão, gente. Se tem um pouquinho de poliéster, já quebrou o mandamento já, hein? Dá uma checada aí atrás do que está indicando, senão você está em pecado. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Esse manto aqui poderia ser um manto que a pessoa se cobre ao dormir, ou até um manto que ele usava para cobrir-se durante as suas atividades no dia. Né? O fato é que a gente não fica colocando borla nem no nosso edredom, nem no nosso cobertor, muito menos nas nossas roupas de frio. Ninguém fica colocando borla nessas vestimentas ou roupas de cama. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será, destes não comereis a carne. Alguém comeu carne de porco aí nos últimos 7 dias? Já vai confessando, já pedindo perdão a Deus. Aí, ó. Aproveita, esse é o momento para confessar uns aos outros, né, os pecados e ser desperdoados. Né? Então, perceba, vários desses mandamentos, e a gente poderia citar muitos outros, eles estabelecem algumas regras que nós, sem perceber ou conscientes, não seguimos, não obedecemos. Embora haja um princípio nessas regras, embora Deus queira nos ensinar algo por meio dessas leis, nós não vemos essas leis como obrigatórias para nós. Você não vai seguir aquilo que Deuteronômio 14 diz, ou aquilo que Levítico 11 diz sobre certos animais, deixando de comer alguns e comendo outros. A gente come carne de porco e outros tipos de alimentos que às vezes fogem do padrão. Por exemplo, Levítico 11 fala, tudo que é do mar, que não tem escama nem barbatana, você não pode comer. Então, sei lá, você comeu alguma coisa que estava fora desse padrão, você está em pecado. Se a gente tivesse que seguir a lei hoje ainda. Por outro lado, nós, como cristãos, nos preocupamos em seguir certos mandamentos que estão na lei, que estão na Torá, que estão no Pentateuco. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora seja difícil de praticar esse mandamento, às vezes você está com mais vontade de nem orar o salmo imprecatório e já fazer a vingança com as próprias mãos, não é verdade? Nós nos esforçamos, né, com a ajuda, no poder do Espírito, para cumprir aquilo que esse mandamento diz. Esse aqui não deveria ter entrado, tá? Deuteronômio 22:11 é o de trás lá, ok? Não matarás. Não matarás. Ok? A gente também busca cumprir isso. Você não sai atirando em todo mundo e quem mata, quem assassina o outro, nós sabemos que está ofendendo a lei de Deus e deve ser punido por isso. Não adulterarás. Nós entendemos que o matrimônio é sagrado e os cônjuges devem respeitar e manter o matrimônio sem mácula, o leito matrimonial sem mácula. De tal maneira que nós entendemos o adultério como pecado. E tratamos pessoas que caem nesse pecado. Seja admoestando-as e as aconselhando a mudarem, a abandonarem o seu erro. Seja, às vezes, em último caso, exercendo a disciplina final como igreja, que implica a exclusão, se essa pessoa não se arrepender. Qual que é o critério, então, para seguirmos alguns mandamentos e para não seguirmos outros? Como é que a gente pode
entender quais mandamentos são obrigatórios para nós hoje e quais não são. Há algumas formas, ou pelo menos duas que eu quero destacar aqui, de entender. A abordagem tradicional, que é uma abordagem basicamente de um sistema mais continuista. Embora ele veja certa descontinuidade, ele tende a ver mais continuidade do que descontinuistas costumam ver. Como é que a abordagem tradicional lida com a questão da lei? Basicamente, ela divide a lei entre leis ou mandamentos morais, mandamentos civis e mandamentos cerimoniais. Então, esses são os 3 tipos de lei. Alguns até acrescentariam ou usariam um outro tipo de classificação. Tem autores que classificam até 5 tipos de mandamentos, ou 6, mas basicamente são essas 3 divisões aqui. Então, em tese, a lei moral seria aquele tipo de lei em que existem verdades que são atemporais e que são a intenção de Deus para o seu povo, não apenas no Antigo Testamento, mas para os cristãos hoje. Por exemplo, o texto que a gente leu, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18. Então, essa abordagem diz, esse é um mandamento moral, ele continua, ele permanece. Ok. E aí você tem as leis civis, ou os mandamentos civis, que estariam relacionados ao sistema jurídico do Antigo Testamento, relacionados à terra, relacionados à questão da libertação dos escravos. Você tem um exemplo aí em Deuteronômio 15:1. Vai lá comigo, por favor, para Deuteronômio 15:1, só para a gente ver um exemplo de lei ou de mandamento civil relacionado ao governo. Vamos ler os versículos 1 e 2, olha só. Deuteronômio 15, 1 e 2. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Ou seja, há um limite, né, de esperar que a dívida seja paga. Deu 7 anos, cancela a dívida. Ou seja, né, faz dívida com alguém, espera 7 anos para pagar, que depois está cancelada. Essa era uma lei civil, era a maneira como os israelitas deveriam lidar, por exemplo, com questões econômicas entre si. E a abordagem tradicional vai chamar isso de lei civil. Existem as leis cerimoniais, que estão relacionadas aos sacrifícios, que estão relacionadas às festas, que estão relacionadas às atividades sacerdotais. Por exemplo, Deuteronômio 21, 17 a 21. Pessoal, troquem Deuteronômio por Levítico 21, 17 a 21. Essa é uma correção que eu vou fazer depois. Levítico 21, 17 a 21. Tá? Abram lá comigo. Levítico 21, 17 a 21. Olha só o exemplo de uma lei cerimonial. Levítico 21, 17 a 21 diz: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego, aleijado, que tenha o rosto defeituoso, o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Percebe? Há uma série de regras aqui para o tipo de sujeito que poderia oficiar como sumo sacerdote. O texto de Levítico está buscando ensinar a ideia de que santidade envolve perfeição,
envolve inteireza, de tal modo que qualquer defeito, algo que saia do padrão de perfeição ou de inteireza física, desqualifica o sujeito para ser sumo sacerdote ou para ser sacerdote no tabernáculo de Israel. Essa era uma lei cerimonial. Mas essa abordagem, ela tem alguns problemas. Quais são alguns problemas dessa abordagem? O primeiro delas é que o Antigo Testamento parece não distinguir com tanta clareza assim leis cerimoniais, leis civis e leis morais, a tal ponto que você tem elas todas misturadas, combinadas, uma associada à outra. Não há uma clara diferenciação. Por exemplo, a lei para amar o próximo como a nós mesmos é seguida por uma lei que diz que você não deve misturar 2 tipos de semente no mesmo campo, ou que você não deve cruzar animais diferentes. Num certo sentido, amar o próximo seria a lei moral. E não colocar 2 sementes no mesmo campo seria a lei cerimonial. A ideia aqui de que pureza implica integridade, não misturar padrões diferentes. Então, não fica muito claro no Antigo Testamento essa divisão, essa demarcação. Muitas vezes as leis estão mescladas, estão combinadas. Vejam esse exemplo interessante de Levítico 19. Já estou citando o versículo 18 e 19, mas vamos voltar lá para o 4. Eu não vou ficar lendo ele inteiro, até para não cansar vocês, mas eu vou só mencionar alguns mandamentos aí, a gente vai olhar e vai observar alguns mandamentos. Observe. No versículo 4, há o mandamento para que os israelitas não adorem outros deuses. Seria basicamente um mandamento moral, certo? Devoção exclusiva ao Senhor. Está lá nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Jóia. Mas aí na sequência, nos versículos de 5 até o 8, você tem a chamada lei cerimonial, que orienta os israelitas, quando oferecessem um sacrifício, em quanto tempo esse sacrifício deveria ser comido. Não poderia deixar passar, e deveria seguir certas regras. Aí você anda um pouco mais para frente, e tem nos versículos 9 e 10 o que seria uma lei civil. Ora, se você tem um campo e você está colhendo lá os frutos desse campo e cai parte desse fruto, das espigas ou do cereal no chão, você não passa de volta para recolher. Você deixa aquilo para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para que eles tenham o que comer, o que se alimentar. Então era uma lei que orientava a maneira como os israelitas deveriam lidar com aqueles que eram mais pobres. Mas aí a gente volta no versículo 11 e tem de novo leis morais. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, e assim por diante. Então, você tem uma mescla aqui de lei moral, cerimonial, civil, e o Antigo Testamento lida com essas leis como se elas fossem interligadas e relacionadas a um conceito básico. Um conceito teológico básico que diz respeito à santidade de Deus. Isso se complica ainda mais quando nós lidamos, por exemplo, com leis que parecem mesclar nelas próprias aspectos morais e cerimoniais. Perceba que aqui é uma série de mandamentos específicos. Mas no caso de Números 5, de 11 a 31, você tem o caso de uma mulher que cometeu adultério, e o marido fica enciumado, né? O texto chama de espírito de ciúmes, né? E ele acha que a mulher lhe foi infiel. E ele leva a mulher até o sacerdote. E a prova de que essa mulher não lhe foi infiel é ela tomar lá uma água amarga, e se a barriga inchar, é porque ela foi infiel mesmo. Se não inchar, é porque ela
ela respeitou seu marido e não praticou nenhum tipo de adultério. Mas aí você fica pensando, poxa, mas como é que você faz com uma lei dessa? Porque essa lei mescla aspectos morais, o adultério, com o aspecto cerimonial, levar para o sacerdote para checar se ela foi infiel ou não. Então esse é um problema. A questão do sábado é um problema. Continuistas dirão, tá bom, lei moral então se define pelos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é que definem para nós o que é lei moral. Já que é tão confuso assim separar um do outro, então os 10 mandamentos permanecem válidos para nós hoje. Ok, então os 10 mandamentos permanecem válidos para nós. Nos 10 mandamentos você tem a ordem do sábado, que envolve não apenas ser um dia de adoração para o Senhor, mas envolve também um dia onde não se trabalha. Claramente, em Êxodo 20, de 8 a 11, Deus diz, 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, porque esse é o dia do Senhor. Tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, isso é enfatizado. Em Êxodo, fundamenta-se na criação, Deuteronômio, na libertação do Egito. Mas o fato é que o mandamento de sábado envolvia não apenas a adoração a Deus no sábado, mas envolvia também o não trabalhar. De tal modo que, se o sábado permanece hoje, e ainda que ele ganhe uma aplicação cristã, como continuistas irão dizer, olha, o sábado cristão é o domingo, porque ele é o dia do Senhor, é nesse dia que a igreja aparece reunida, por exemplo, em Atos. João fala em Apocalipse, estava eu no dia do Senhor. Então, logo, o sábado cristão é o domingo. Isso implica dizer que nenhum cristão deveria trabalhar no dia de sábado, no dia de domingo, perdão. Se você tem um trabalho que demanda que você trabalhe no domingo, mesmo que você venha na igreja, você está quebrando o mandamento do sábado. E aí surge um outro problema. Porque quando a gente olha, e um exemplo só de como esse mandamento funcionava, é o texto de Números 15, 32 a 36. Vamos dar uma olhadinha lá. Depois eu quero ressaltar um outro problema com manter o sábado para hoje. Mas vamos para Números 15, 32 a 36. Olha como não podia trabalhar de sábado. Não é só a questão de prestar culto a Deus, mas não trabalhar de forma alguma. Números 15, 32 a 36. Olha aí. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Opa! Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou, até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Percebe aqui a aplicação do mandamento de guardar o sábado? Não pode trabalhar. No antigo Israel, com as suas leis civis, implicava a morte. Hoje, uma abordagem tradicional diria, isso não implica a morte, claro. Mas o trabalho no dia do Senhor, da perspectiva dos 10 mandamentos, se eles se mantêm, se eles continuam, indica ou implica pecado. O que dificulta ainda mais a questão do sábado, pessoal, é que Colossenses 2, 16 a 17 trata o sábado não como lei moral, da perspectiva dessa classificação, que ela é, de certa forma, artificial, ela não está no texto bíblico, ela é uma derivação teológica, certo? Ela é construída, não está no texto a divisão. Mas, se essa divisão existisse, de fato, né, em Colossenses 2, 16 a 17, o sábado é identificado como lei cerimonial. Dá uma olhada lá, Colossenses 2, 16 e 17. O que diz aí?
Olha só. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, lei cerimonial, tá bom? As festas que Israel tinha que guardar, luas novas, ok? Que era um dia solene, tinha a ver com culto, ou dos dias de sábado. O sábado aqui é incluído junto com outras celebrações religiosas do antigo Israel que faziam parte das suas orientações cerimoniais, associadas ao culto. Versículo 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Elas apenas apontavam para Cristo. Elas apenas eram sombra, eram antecipações daquela realidade maior que viria em Jesus. De tal modo que Paulo vai dizer em Romanos 14, olha, você quer guardar um dia especial? Pode guardar. Você considera todos os dias sagrados? Tudo bem. Cada um siga a própria consciência nesse sentido, mas não existe mais para o cristão uma obrigatoriedade da guarda do sábado.